Fala, família alvinegra. Fortaleza trava o Ceará no segundo jogo do ano e o Ceará não consegue jogar. Esse é o início do nosso pós-jogo, né? Fortaleza veio com Breno, Mailton, Brits, Gasal, Luan Freitas e Fuentes. Rodrigo, Sacha e Pierre. Pochettino e Luiz Fernando, né? O Fortaleza repetiu a forma de jogar, por mais que tenha jogado no 4-4-2 contra o tal time, no 4-3-3 contra outro, jogou com 3-4-3 contra o Ferroviário, depois foi pro 4-3-3, enfim, depois de todas essas mudanças, sempre que o Fortaleza enfrenta o Ceará, ele vem no 5-3-2. O treinador Carpini, no primeiro jogo, ele já avisou: nós reconhecemos o trabalho ofensivo do Moza e nós fizemos uma estratégia específica para enfrentar o Ceará. Deu certo no primeiro jogo. Carpini foi e manteve para o segundo jogo. Do lado do Ceará, surpresa na escalação: Richard, Júlio César, Éder, Luizão, 3 zagueiros. 2 alas, Alex Silva e Fernando. Zanocelo e Lucas Lima de volantes. Pontas, Pedro Henrique e Mateuzinho. E de centroavante, Wendel Silva. Essa foi a escalação do Ceará e veio com a mudança drástica de 3 zagueiros. E aí, 2 coisas precisam ser faladas. A primeira: o Moza percebeu que não deu certo o primeiro jogo com o 4-3-3 que ele tentou, que o time não funcionou. E o que foi que ele pensou, acredito eu? Vou colocar 3 zagueiros, vou espelhar os meus laterais e vamos fazer um jogo de força. O Fernando tentando ganhar do Mailton e o Alex Silva tentando ganhar do Fuentes. O Fernando ganhou do Mailton? Não, ofensivamente não. Defensivamente até alguns momentos. Vou falar sobre Mailton e Fernando já. Mas do lado esquerdo, triste, Alex Silva e Fuentes. O Fuentes todo atrapalhado e o Alex Silva também, sabe? Então, o lado direito de ataque do Ceará e o lado esquerdo de defesa do Fortaleza, os dois muito abaixo. O jogo horroroso, parando para ver só os dois ali, né? O Ceará, e aí vem a mudança mais drástica, né? Que é a retirada, a saída do Alano, sentiu um desconforto na coxa. E ao invés dele colocar um outro jogador, como o Melk, ou quem sabe uma dupla de ataque, o Wendel Silva com o Luca, poderia colocar o Mateuzinho por dentro e o Fernandinho por fora. Acho que ele teria várias possibilidades. Ele optou por tirar um meia e colocar um zagueiro. Já falei o porquê, para espetar, para fazer um espelhamento dos alas e não fazer com que o ponta tenha que voltar mais do que o necessário. Porque o que é que aconteceu no primeiro jogo? No 4-3-3 do Ceará no último jogo, tanto o Pedro Henrique como o Fernandinho, que foi os 2 pontas que jogaram o último jogo, se eu não me engano, tinham que fazer, Matheus Araújo, perdão, tinham que fazer um papel de recomposição muito grande, então desgasta muito. Ele colocou mais um zagueiro e deixou os laterais se pegarem lá, né? Enfim. E aí, no meio do campo, ele veio com Zanocelo e Lucas Lima como uma dupla. E nas pontas, Pedro Henrique e Mateuzinho, também como dupla, mas não de pontas, uma dupla de atacante. Então ele veio com um quarteto, né? 2 volantes e 2 meias, dentro do triângulo do Fortaleza. O Fortaleza tinha uma trinca de volantes muito forte. E aí ele coloca 4 contra 3, às vezes 5 contra 3, porque o Wendel sai muito da área. Quem disse que isso funcionou? Mais uma vez o Fortaleza foi absoluto não, mas o Fortaleza administrou a equipe do Ceará, defensivamente falando. Mais uma vez funcionou o sistema do Carpini. O Carpini ele não queria jogar. É só você olhar o Fortaleza sair jogando. O Ceará pressionava chutão dos zagueiros. Não era lançamento, era chutão. Então, o Carpini veio para fazer mais um jogo de transição e jogar a pressão e a bola para o Ceará, como o Ceará fez durante 3 anos contra o Vojvoda.
Vojvoda, pega a bola, tome chutão. Vojvoda, pega a bola, tome chutão. Vojvoda, pega a bola, tome chutão. Dessa vez o Carpini fez com o Moza. E os nossos 3 zagueiros que têm capacidade de construção não conseguiram construir tanto o jogo. E quando a bola chegou no setor de ataque, Pedro Henrique e Mateuzinho muito abaixo. Zanocelo e Lucas Lima desgastadíssimos pelo jogo anterior. Todo mundo estava desgastado, mas os 2 volantes principalmente, porque os 2 volantes é o pulmão do Ceará, né? Digamos que o Zanocelo junto com os zagueiros é o coração ali que faz o time funcionar, e o Lucas Lima é o pulmão que faz bombear o sangue por todo o ataque, né? O Lucas Lima tá na ponta, ele tá no meio, ele tá do outro lado, ele se movimenta muito solto no campo, e ontem o Lucas Lima tava muito travado, muito cansado mesmo do último jogo, é tanto que ele saiu com 10 minutos. E aí, o Fortaleza administrou o Ceará de forma muito tranquila. Os encaixes do Fortaleza era sempre lateral, zagueiro, volante e volante, com um dos atacantes, 5 do lado. Fortaleza pesava 5 jogadores no lado que o Ceará tava com a bola. O Ceará virava, ele botava 5 pro outro lado também. Então o Ceará sempre engavetado, e aí faltou a mobilidade, que é o ponto forte do trabalho do Moza. Apesar dos 3 zagueiros. Por que, Alisson, apesar dos 3 zagueiros? Quando o Ceará joga no 4-3-3, a saída é de 3 também. Às vezes a saída é de 4. Porque usa os 2 zagueiros, os 2 laterais como apoio. Em alguns momentos, um dos laterais vira zagueiro. Então a mudança não é tão drástica. Entendeu? Porque o lateral vira zagueiro e o ponta vira ala. Agora, a ideia foi boa, eu gostei da ideia. Mas a execução terrível. Mais uma vez, o Pedro Henrique não foi bem. E ele insiste com o Pedro Henrique. Insiste com o Pedro Henrique. Insiste com o Pedro Henrique. Então essa insistência pelo Pedro Henrique acaba aqui travando lá. O Alex Silva já não é essas coisas todas. Aí junta. Pra quem queria fazer um quadrado, botar o Pedro Henrique correndo pra todos os lugares, menos pra aproximar, complica. Complica a situação de construção de jogadas da equipe do Ceará. É tanto que o Ceará chutou 2 bolas no gol. Uma foi gol e a outra foi a defesa do Breno. O Ceará, em 2 jogos contra o Fortaleza, só chutou 2 bolas a gol e fez um gol. E aí mostra o quão bem é protegido o time do Fortaleza. 3 zagueiros, 3 volantes e 2 alas. Fortaleza sem a bola. 3, 1, 4, 2. 3 zagueiros, Sacha, Pierre e Rodrigo. Um ao lado do outro. Pochettino e Luiz Fernando no ataque, com os 2 alas virando ponta. Então, o que era um 5-3-2 se transforma em um 3-1-4-2. Em alguns momentos o Ceará fez o mesmo sistema, 3-1-4-2. Os 3 zagueiros, Zanocelo. Aí vinha Mateuzinho na esquerda e o Lucas Lima ao lado, fazendo a trinca ali com o Zanocelo, e aí abertos, Alex Silva bem espetado, Fernando bem espetado, e a dupla de ataque era Pedro Henrique, porque não aproximava, era um atacante, e o Wendel Silva. Então o Ceará não conseguiu, a melhor chance foi do Fortaleza numa transição, bola, acho que foi o Rodrigo ou foi o Mailton, cruzou para trás e o Luiz Fernando livre perdeu o gol. No segundo tempo, o Ceará tentou, mas melhorou a postura, mas faltava a mesma desenvoltura. O Ceará no segundo tempo deu alguns chutes a gol, né? O Ceará no segundo tempo deu 6 finalizações a gol, mas somente uma no gol. As mudanças do Ceará não surtiram efeito, e o treinador que poderia ter tirado os 3 zagueiros insistiu. Ele tira Mateuzinho, Fernando e coloca Rafael Ramos e Melk. O que é que eu imaginei? Ele vai fortalecer o lado direito. Não. Ele colocou o Rafael Ramos na esquerda. Por que não ele colocou o Rafael Ramos na direita e jogou o Alex Silva pra esquerda, pra bater de frente com o Mailton, que é muito forte? Era uma possibilidade e ele não fez, né? Então, Rafael Ramos e Melk já estão entrosados de jogar muito, 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 muito. Entende?
Então era uma possibilidade muito legal. Ele poderia só ter invertido. O Alex Silva para a esquerda, que já jogou no Mirassol e no Curitiba, e o Rafael Ramos para a direita. A outra mudança, Júlio César sentiu, entrou o Pedro Gilmar. Mesmo com a estatura altíssima, o Ceará sofreu um gol de cabeça. Tendo um zagueiro de dois zagueiros de 1,95m, 1,96m, 1,97m. O Pedro Gilmar tem 1,94m, né? Pedro Gilmar com 1,94m e o Luizão gigantesco. Ainda tomamos o gol de cabeça, sendo que se não fosse o Richard teria tomado 2, né? E aí... o Júlio César saiu sentindo cãibra, né? E o Pedro Henrique saiu para a entrada do Fernandinho. Fernandinho que teve as suas chances, mas mais uma vez não aproveitou. Fernandinho teve boas chances de criar jogadas. Mais uma vez, deixou a desejar. Né? Então, esse é o Ceará. Aí acha uma finalização, porque foi achada, é uma falta que bate no jogador, chuta, bloqueio, sobra pro... Júlio César. E o Júlio César chuta, bola difícil, bela defesa do Breno. E o gol. Nós tomamos o gol. Já falei um pouquinho sobre a bola aérea que não funcionou, defensiva, mas a ofensiva funcionou. A defensiva não. O Luizão teve uma chance de cabeça livre no início do jogo. Então faltou muito pro Ceará. E é o que preocupa pro próximo jogo. Ou o Ceará ainda acredita que o Fortaleza não vai vir num 5-3-2? Tá claro que o Fortaleza vai num 5-3-2. Então, o Fortaleza mantendo o sistema, só trocando 6 por meia dúzia. Sai Luiz Fernando, entra Lucas Emanuel. Sai Prió, entra sai o Pochettino, entra o Prió. Sai o Rodrigo, entra o Ronald. Características semelhantes. A única mudança que não teve semelhança foi a saída do Pierre para a entrada do Crispim, que não é um marcador. Não tem a característica de cão de guarda que o Pierre tem, mas tem a característica de construção, de cadenciar e tudo mais, né? Aí o Fortaleza faz o gol no escanteio, acho que foi o Gasal que cabeceou, o Richard fez o milagre e o Lucas Emanuel fez o gol. O Alisson, o VAR, não, pessoal, a arbitragem ela é ruim. O VAR chegou ali, traçou as linhas do jeito dele, disse que eu não vou brigar com a tecnologia. Não vou. É simples. Não dá pra esconder o péssimo jogo do Ceará por causa de um erro, que eu acho que não foi, né? Porque a linha foi traçada, do VAR, ok? E aí depois o Ceará tenta no abafa, é um cruzamento, se eu não me engano, do Fernando, de quase ali, um pouquinho antes ali, um pouquinho depois do meio campo e um pouquinho antes da grande área. A bola bate eu não me lembro se era no Mailton ou se foi no volante do Fortaleza, e a bola, em vez de sair, ela vai rodando assim, ó, vai rodando até escanteio. E aí um baita escanteio do Rafael Ramos, rasante, forte no primeiro pau, o Lucas sai de dentro do gol pra chegar desmarcado, antecipa o Lucas Emanuel, cabeceia, e aí o Ceará empata, acha um empate, né? Não pela bola parada, mas pela forma que construiu. O Fortaleza foi quase absoluto. O Fortaleza ficou muito tranquilo na sua boa marcação, mas também no péssimo... na péssima desenvoltura individual dos atletas. Certo? E aí nós vamos chegar no ponto principal. Mailton e Fernando. Foi o Mailton que foi mal? Foi o Mailton que foi bem ou o Fernando que foi mal? O Mailton é peça fundamental no processo de criação do Fortaleza. O Mailton nesse jogo, vou até pegar as estatísticas somente do Mailton. O Mailton, chutes a gol, uma falta e um chute de fora para fora. 4 passes decisivos. As 4 chances que o Fortaleza criou nasceram do pé do Mailton. 2 de bola parada e 2 de bola rolando, se eu não me engano. O Mailton é um atleta que tem muita força física. Então, qual foi a jogada que mais deu certo contra o Fernando? 1-2. O Mailton toca e vai. E aí recebe na frente. No 1 contra 1, o Fernando se saiu bem contra o Mailton. A questão é que não tem como travar o Mailton sozinho. Ou sozinho não. Não tem como travar o Mailton no 2 contra 1. Precisava um jogador do Ceará não deixar a bola chegar para fazer um 2 do Mailton.
Eu não acho que o Fernando foi mal defensivamente. Mas é o ponto. Eu acho que o Mailton foi muito bem. O cara ir mal... Quem foi mal foi o Alex Silva. Que a criação do gol do Fortaleza começa no erro do Alex Silva. Em 2 erros, né? O primeiro do Alex Silva e o segundo da arbitragem. Um passe de 3 dedos, acho que foi o Priol que tentou. O Alex Silva, se eu não me engano, tropeçou no gramado. E aí o Fuentes cruza a bola e o Luizão corta. Escanteio, batido. O Crispim briga ali com o Zanocelo, se eu não me engano. O Crispim cabeceia a bola e vai pra fora, o árbitro dá escanteio de novo, que acontece o gol, né? Então, assim, é o que eu falo, pessoal, a arbitragem é ruim, eu não vou ficar reclamando da arbitragem, não, meu time que tem que jogar bola, meu time que tem que tirar o espaço do adversário. Então eu vejo mais mérito do Mailton do que demérito do Fernando. Se o Mailton fizer 1-2 contra vários jogadores da Série B e da Série A, ele vai chegar na frente. Entende? Então, qual foi o 1 contra 1 que o Mailton ganhou do Fernando? Eu não lembro. Eu não lembro de 1 contra 1 que o Mailton ganhou do Fernando. Então, particularmente no meu ponto de vista, eu não sei se o Fernando foi tão ruim assim. Ofensivamente, faltou o Mateuzinho funcionar. O Mateuzinho também não funcionou. Então, é preocupante um pouquinho pro torcedor a forma que o Ceará ataca contra o ótimo sistema defensivo do Fortaleza. Ah, Alisson, o Ceará foi ruim. Eu concordo, mas ele foi ruim por quê? Só porque foi ruim ou porque o Fortaleza marcou bem e dificultou o jogo do Ceará? Eu fico com a segunda opinião. E quem merecia sair com resultado positivo, se tivesse merecimento, até na coletiva do Carpini ressuscitaram o placar moral, né? Perguntaram pro Carpini, o placar moral seria 3-1, né? Enfim, poderia ter sido 1-0, poderia ser 2-1, mas o futebol ele é efetividade, né? Eu sempre falo com meus amigos, que vença o melhor? Não, que vença quem é mais efetivo, quem é mais competente. O Fortaleza teve a sua competência, mas também esbarrou na grande partida do Richard. O Richard foi gigantesco, cara. Então, assim, foram vários fatores que levaram esse resultado de ontem, no caso, né? Então, deixa o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande pros amigos. Eu estou fazendo pós-jogo agora. Eu vou começar a fazer esses pós-jogos menores, né? Em comparação às lives aqui, cara, que é um pós-jogo de quase 20 minutos, mas não é um pós-jogo de 1 hora, como eu faço normalmente. Então, eu vou tentar fazer 3 pós-jogos agora. O pós-jogo quando eu chego do estádio, o pós-jogo em vídeo e o pós-tático, né? No caso, o pós-tático vai ser feito amanhã, beleza? Eu ainda tô vendo se é em vídeo ou em live, porque o meu computador tá com problema, tá vindo um rapaz agora dar uma olhada. Então, é isso, né? Então deixa o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande pros seus amigos, divulga o nosso trabalho aqui no canal do Muttley. Gosto muito do seu trabalho, Muttley. Se inscreva no canal, deixa o like. Vou deixar na descrição a chave Pix para quem quiser ir além e fortalecer a produção do conteúdo. E é isso. Tamo junto. Aqui é o Alisson, encerrando mais um vídeo para o canal do Muttley Alvinegro. Deus abençoe, tamo junto. É nóis.